nosso quadro Fala Comigo, aqui na TV Correia. E para a gente começar o nosso quadro, nada melhor do que começarmos com polêmica, começar com um doido, André Luiz, que foi candidato a prefeito de Ponte Nova. Inclusive, na semana passada, o André esteve presente à Câmara Municipal de Ponte Nova e, como de costume... arrumou aquela polêmica, né? André Luiz, bem-vindo aqui à TV Correia mais uma vez. Ô, Júlio, muito obrigado. A gente está aqui para mostrar para as pessoas o que elas devem fazer para a cidade de Ponte Nova: cobrar. O melhor eleitor é aquele que sabe cobrar. O melhor eleitor é aquele que entende que o candidato dele é um funcionário dele. O melhor candidato é aquela pessoa que respeita o voto que as pessoas deram em branco para elas, que deram a carta em branco para ela para fazer um bom serviço. E você disse lá, na sua fala na Palavra Livre na Câmara de Ponte Nova, que essa foi a pior Câmara eleita de todos os tempos. Por qual motivo o André Luiz afirmou isso? Vamos analisar bem. Primeiramente, quem estava ali não era eu. Quem estava ali era 57.790 pessoas, a qual as pessoas falam. Eu estava simplesmente representando o povo de Ponte Nova, o qual, em todo momento, eu falei. Primeira, mostrar para as pessoas que elas têm dignidade, que têm capacidade de mudar aquilo que as pessoas fazem todo dia e falam delas todos os dias. Quando eu falei primeira Câmara, a Câmara eleita, a pior de todos os tempos da cidade de Ponte Nova, pelo fato de que, olha quem são as pessoas que estão lá. Tem alguém de curso superior? Estou dizendo somente isso, vocês vão entender porque eu estou dizendo. Lá só tem o Wagner Gomides e também tem a Sueli, que é fisioterapeuta. Acho que formados, cursos superiores. O resto são pessoas do povo, povão. Então eu quis mostrar para eles a capacidade que eles têm de mostrar ao contrário. De fazer com que as pessoas entendam que eles são melhor aqueles que passaram, aqueles que estavam lá. Por exemplo, Aninha de Fisica, Guto Malta, como é que chama o médico? O Ellison, Zé Roberto, Pessata, são pessoas que discutiam Ponte Nova. Eu quis mostrar para eles que eles têm capacidade de mudar essa opinião da população de Ponte Nova. Quando eles colocaram os assessores, aí provaram para a população que eles são fracos. Eles provaram para a população que são fracos. Eles automaticamente falam assim: eu sou fraco, eu preciso de assessores. Então, nessa condição, eles que colocaram a dúvida para o povo de Ponte Nova. E eu não entendo, eu fui lá mostrar ao contrário para eles. Vocês têm que melhorar, vocês têm que fazer isso. E dei várias plataformas para eles melhorarem. Citei a cidade por inteiro, citei tudo que eu deveria fazer como vereador. Mas você citou aí a questão dos assessores. Você não entende que isso é necessário até para auxiliar, não, digamos assim, porque os vereadores não têm competência para ser vereador, mas uma cidade do tamanho de Ponte Nova, com tanto de problemas que a cidade tem, os assessores não seriam uma extensão do vereador para poder ajudar e auxiliar na resolução desses problemas, até levantar as demandas? Com certeza, seria. Só não poderia aumentar o salário dos vereadores. O salário do vereador foi aumentado R$3.000, R$3.500, hoje recebe R$8.500. O NEM recebe mais, o secretário recebe mais, o vice-presidente recebe mais que todos os outros. Quantas pessoas estão auxiliando os vereadores na Câmara Municipal? Sabe quanto custa uma Câmara hoje? As pessoas não entendem. Sabe quanto custa o valor do salário do vereador? É R$8.500. Mas vai descontar 27%, né? Mas o salário da pessoa que trabalha no supermercado também desconta. E é R$1.000 e poucos, R$2.000 e poucos. Eles recebem R$8.500 para trabalhar. Quantos dias? 8 dias na semana. São 2 reuniões. Talvez nem muitos vão nessas 2 reuniões. Então eu quero mostrar para as pessoas que precisa de assessor, mas também precisa baixar o salário dos vereadores. Então coloca o salário do assessor, por exemplo. Vamos colocar que seja R$3.000, mas tem encargo trabalhista, tem opção de encargos que a Câmara tem que arcar. Isso vai muito mais que R$3.500, isso vai um valor muito alto. Eu quero mostrar para as pessoas o valor que elas têm. Aí eu pergunto, quantas pessoas assessoram o vereador na Câmara? Tem pessoal lá que só divulga as coisas que eles fazem nas redes sociais. Então, se olhar bem, eles recebem muito bem. Suelen faz o quê? Ela é enfermeira, ela é fisioterapeuta, tem uma profissão. O Wagner Gomes tem uma profissão. Todos ali têm uma profissão. O único que não tem profissão, acho que o Rubinho também tem profissão, que trabalha na Secretaria de Saúde. Então, e Rubinho, se eu não me engano, ele é aposentado já como vereador.
Olha o salário dessas pessoas. Olha o salário do pedreiro, olha o salário do cara que trabalha no supermercado. Olha o salário dessas pessoas. E elas não brigam. Elas estão lá trabalhando com o maior prazer, levando para casa a sua comida. Agora, quando eu falo de vereador em Ponte Nova, eu falo assim, o único vereador da história de Ponte Nova que eu falo sempre, Luiz Eustáquio Linhares, é o cara que legislou. Ele legislou tanto, quando ele foi prefeito, ele mesmo travou nas próprias leis que ele fez. É tanto que Zé Mauro Raimundo foi lá e escrachou ele, comeu ele pela beirada. Eu quero mostrar para vocês que a gente tem condição de fazer uma cidade diferente. Eu quis mostrar para os vereadores, sai do seu ninho, sai do seu bairro, vai para Ponte Nova, conhecer Ponte Nova. Quando eu falo conhecer, é saber os problemas que tem no outro bairro, todos os bairros. É isso que tem que ser feito. Essa foi a ideia de mostrar lá. Na semana retrasada, eu fiz uma live com o Dr. Milton no podcast Trocando Ideias com o Júnior Corrêa, e o André Luiz foi um dos comentaristas lá mais ativos, com ideias mirabolantes. O que você está avaliando o governo do Dr. Milton? O que você mudaria se fosse prefeito do que ele está fazendo? Primeira coisa é não mentir. Na cidade todo mundo fala que é mentirias. O homem sorriso fácil, todo vez está só sorrindo, é sorridinha, né, que eu falo sempre. O que eu quero dizer que a Câmara e o Executivo tem que se fazer uma coisa só. Eu falei lá também na Câmara dos Vereadores que os vereadores, prefeito, deputado estadual, senador, são todos assassinos em potenciais. Se fizerem uma lei que sacaneia todo mundo e mata todo mundo. Eu quero falar a questão do governo Milton Erias no sentido de que, primeira coisa que ele falou, eu não tenho apoio do Wagner. E teve apoio do Wagner. Ele falou que não iria pegar as pessoas do Wagner para ajudar no governo. E 80%, 70% são funcionários do governo Wagner. Quem elegeu Milton Erias chama-se Aninha de Fisica, juntamente com a Fernanda Ribeiro, que hoje é a prefeita da cidade. Então quero dizer que eu detesto mentiras. Eu mostrei para o povo de Ponte Nova a razão do que eu estava disputando as eleições. E as pessoas votaram no Milton Erias simplesmente para derrubar o PT. Eu estava ali, eu gastei R$ 2.100. Foi o voto mais barato da história do planeta. R$ 2.100. Numa campanha dessa, Ponte Nova não é um bairro. Ponte Nova é uma cidade, uma região. Ponte Nova é uma região, eu falo sempre isso. Então, o que eu quero mostrar para as pessoas, Milton Erias tem 5 meses, vamos cobrar? Sim, vamos cobrar. Sabe por quê? Pelo motivo que temos que cobrar? Pelo fato de que ele pegou todos os secretários do governo Wagner. Então quer dizer que o governo Wagner foi ruim? Se foi ruim, porque pegou o poder dele. Que o Wagner, sem querer, tem o poder também. Ele foi prefeito, está com a máquina na mão. Então eu quero mostrar que Ponte Nova tem jeito, mas se tiver uma estrutura lógica e verdadeira, com pessoas capacitadas. E Milton Erias hoje está descendo o pau no Wagner, escondendo o Wagner. Até do que a minha pergunta lá no podcast aquele dia, eu falei assim, onde que está o Wagner? Ele pegou e falou assim, só você, André Luiz, que ficou falando do Wagner. Tá vendo? Eu não contratei ninguém, não trouxe ninguém de fora. Ué, mas está descendo o pau no Wagner? Eu não entendo. Então são coisas que têm que acontecer diferentes daquilo que se fala numa campanha eleitoral. Todos os vereadores estão lá. Eles recebem mais ou menos, vai dar mais ou menos R$102 mil por ano. Cada vereador. Em 4 anos vai ser R$408 mil. É dinheiro demais. Quantas pessoas são trabalhadoras que não vão receber isso nunca? Nunca. Pode trabalhar o resto da vida, não vai receber isso nunca. E os vereadores durante 4 anos vão fazer isso. E ainda, eles estão atrapalhando a população de Ponte Nova. Isso quer dizer, é o cara que vai, quero para tapar buraco. Vereador não é para tapar buraco. Eu quero pedir quebra-mola. Vereador não é para pedir quebra-mola. Vereador não é para fazer isso. Vereador está simplesmente para legislar, fazer leis interessantes, inteligentes e fiscalizar, coisas que eles não fazem. O André Luiz, como falou do prefeito, já entrou no vereador. Eu, particularmente, eu ainda não vi o Dr. Milton falando do Wagner. De repente você tem aí mais conhecimento do que eu nessa área. O Dr. Milton está começando o mandato dele, eu acho que está no início e deve sim ser cobrado, porque
a partir do momento que ele aceita a ser prefeito da cidade, ele também aceita a lidar com todos os problemas e com todas as críticas pertinentes ao prefeito. André Luiz, como cidadão pontinovense, o que ele tem a dizer, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, o que o André Luiz tem a dizer à população de Ponte Nova? O André Luiz está satisfeito com o que está acontecendo em Ponte Nova? O André Luiz mudaria o que exatamente? Exemplo, você falou questão que... Só que essa continuação do Wagner tá com Milton Erias. Milton Erias está governando já tem 4 anos. Porque é uma continuação, uma extensão. É isso que eu estou querendo dizer. Ele não pegou todos os secretários do Wagner, mandou embora e colocou novos. E tanto que o melhor secretário, no meu entender, Zé Roberto, já saiu. Secretário de Educação também saiu. De Saúde, desculpa. De Educação. Então, ele descia o pau na Secretaria de Saúde, na época do Wagner, e a secretária é a esposa dele, lá e cá também. O que eu quero mostrar é que Ponte Nova tem jeito. Só uma coisa, exemplo, que poderia fazer. Por exemplo, agora a Demutran vai pagar 13 mil reais de aluguel agora. 13 mil reais numa casa que nem estacionamento tem. Nem garagem tem. Aí você vai olhar o seguinte... Olha a ponte, as pontes que estão sendo feitas, olha essas placas mal feitas, colocadas, tudo isso para questionar, para os senhores vereadores verem o que está acontecendo em Ponte Nova. Olha a questão do cascalho, 7 mil caminhões de cascalho na cidade de Ponte Nova em 2 anos. É muito dinheiro e é muito cascalho. Então eu quero mostrar, o que eu quero provar para as pessoas é colocar pessoas técnicas. Eu colocaria só pessoas técnicas, pessoas que são capazes de dizer, tá errado. Igual a ponte lá que foi feita. Pô, que bom. Mas por que não planejou isso antes? Mostrou à sociedade que você foi lá fazer a cobertura. Sim. Mostrou à sociedade, ó, nós temos que fazer isso com urgência. Já que vai acabar, então faz uma coisa melhor ainda. Derruba que as outras casas, sei lá, indeniza as pessoas, alarga que aquela região está crescendo. Igual eu perguntei aos vereadores, vereador, para onde que Ponte Nova está crescendo? Ponte Nova está crescendo para o lado da Ana Florência. Antigamente ali era avenida, agora antigamente era BR, hoje é avenida. Aí se você olhar bem, não está passando carro mais, porque está indo todo mundo filho indiana. Nós temos que melhorar, pensar grande, pensar uma região, não pensar simplesmente Ponte Nova. Só um último encerrando. Se não destruir aquela rodoviária e fazer uma nova, vai virar um caos ali naquele lugar onde está sendo feito. O doutor Milton falou que vai voltar com a rodoviária para lá, ué. Voltar é uma coisa. Até eu voltaria também. Só que a rodoviária foi, na época, o Sede Barro tirou de lá, porque ela é pequena. Eu não sei o conchavo que eles fizeram lá com o DR, acho que foi o secretário da administração do Zema, conversou lá e está trazendo um tal de Guilherme aí, tal de Avante, esse deputado aí. Quer dizer, DR não pode autorizar rodoviária dentro da cidade. Não pode. Belo Horizonte está sendo fora, Molevade está sendo fora, outros lugares, Ouro Preto, Rio Casca. Então não está sendo. Então não entendi por que está sendo feito ali. Vai atrapalhar o trânsito de Ponte Nova. E o detalhe, rodoviária é ponto de marginais. Todas as pessoas que chegam se param na rodoviária. Isso a gente vê em São Paulo, vê Rio de Janeiro, qualquer outro lugar, Belo Horizonte, a gente vê isso. É lógico que a gente não quer isso. Eu não estou falando que as pessoas são más. Nós estamos tentando prevenir um futuro ruim para a cidade de Ponte Nova. Tá bom, esse aí foi o André Luiz, o nosso Fala Comigo, abrindo aqui com muita polêmica, né? E durante o decorrer do mês, o decorrer da semana, a gente vai recebendo novas pessoas aqui pra gente bater aquele papo e colocar as ideias em dias. André, obrigado pela sua presença aqui, espero que tenha falado tudo o que queria. Não falei nada, tem muita coisa para falar ainda. Tem muita coisa. Mas o mais interessante é o espaço que se abre para as pessoas. Se você está me ouvindo agora, se você está me vendo, preste bastante atenção. A cidade é sua. Os vereadores é seu funcionário. O prefeito, ele não trabalha o tempo todo que deveria estar trabalhando. Ele só vai lá final de semana. Final de semana e a parte da tarde. Quem está mandando hoje é a doutora Fernanda. O detalhe, nem eu que estou falando não, viu? É todo o secretário falando, todos os vereadores falando e Ponte Nova está dizendo. Saiu o Fernando, entrou o Fernando. Muito obrigado, Júnior. Esse foi o André Luiz, lembrando que todo o que foi dito é de total responsabilidade do nosso convidado André Luiz. A gente só abre espaço para que ele tenha a voz, né? Eu acho que é o dever de qualquer veículo de comunicação abrir espaço para quem queira dizer alguma coisa, né? E eu não tenho aqui
conchavo com ninguém, não tenho apoio de nenhum político, então o espaço está aberto para quem quer criticar, para quem quer apoiar também, e o nosso objetivo é justamente esse, abrir espaço para que as pessoas tenham voz. André, mais uma vez, obrigado, que você tenha aí uma semana produtiva. Sucesso para você. E tá liberado, você pode colocar na íntegra, tá? Aqui é responsabilidade toda minha, na íntegra que foi colocado aqui, que eu não tenho medo de ninguém, porque eu sou o povo. Eu não minto, eu não tô aqui para brincadeira. Se tiver para brincadeira, eu vou brincar com a minha neta. Tá aí, tá certo. Esse foi o André Luiz e voltamos a qualquer dia com outros convidados aqui pra gente trocar aquela ideia. Valeu, André Luiz, tamo junto.